vou organizar aqui, viu, irmãs? Bom, é uma alegria, um privilégio estar aqui com as irmãs, não só para mim, mas com certeza para meu esposo também. Nós ficamos muito felizes pelo convite. O meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Tana e sou esposa do pastor David, mãe de Pablo e de Milena, certo? O Pablo está estudando em Pernambuco, ele faz faculdade lá, mas a nossa Milena, ela ainda é novinha, ainda está no ensino médio, então ela está conosco ainda em casa, né? E atualmente nós estamos congregando na Igreja Batista em Farias Brito, certo? Estamos servindo ao Senhor junto com os irmãos lá. Esse tema, irmã, para mim foi um privilégio estudar. E como as irmãs sabem, a gente sempre aprende mais, né? Quem vai dar o estudo sempre aprende mais, porque precisamos nos debruçar, né, sobre as escrituras, precisamos dedicar tempo, meditar na palavra. E esse tema para mim foi assim um privilégio estudá-lo para trazer para as irmãs, porque ele nos desperta, né? E ele toca também os nossos corações. Servir é o propósito da humanidade. Pode ser, irmãs, que amanhã vocês não lembrem de mais nada que eu falei aqui, mas eu quero que vocês lembrem dessa frase. Fomos criadas para servir a Deus e ao próximo, e só encontramos satisfação se estivermos servindo. Fomos criadas para servir a Deus e para servir uns aos outros. A princípio, foi designado ao ser humano, né, que eles cuidassem do jardim. Foi designado a Adão e Eva serem jardineiros de Deus. Mas a cobiça da humanidade, que deu origem ao primeiro pecado no Éden, bagunçou o mundo inteiro. Quebrou o relacionamento do homem com Deus e ainda desfigurou o relacionamento entre homem e mulher. Então, antes de falarmos sobre o chamado para o serviço, o qual nós, servas do Senhor, fomos chamadas para esse serviço, é necessário também lembrar, irmãs, desse contexto em que estamos. Depois de Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo, a capacidade humana para servir foi seriamente prejudicada. Lá em 1 João 2, 15 e 16, nos fala de dois inimigos que nós temos. Eu acredito que as irmãs saibam até mesmo memorizado, né? Quais os dois inimigos que nós temos? Nós temos a natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de carne, e o mundo decaído em que vivemos. Já em 1 Pedro 5 e 8, nos é apresentado o nosso terceiro inimigo. Eu não estou pedindo para as irmãs abrirem agora, porque aqui é só uma pequena introdução. Então, as irmãs já conhecem, com certeza, esses dois inimigos, a carne e o mundo decaído, o mundo em que vivemos, né? Mas temos também o terceiro, que é o diabo. Lá em 1 Pedro 5 e 8 nos é apresentado o diabo como o nosso grande inimigo. Desta feita, nascemos em pecado, longe de Deus, com uma natureza que nos empurra para o pecado, em um mundo decaído e otimizado para
o pecado, além de termos um inimigo ativo tentando nos derrubar constantemente. Nós sabemos muito bem que o diabo, ele é sagaz, ele é astuto e ele está sempre procurando uma brecha, uma oportunidade para nos impedir de servir ao Senhor. Então, nesse cenário, é lógico que não se torna fácil nós servirmos, não é algo natural. Nós não temos um coração assim muito pronto para servir, mas nós podemos servir ao nosso Senhor e nós nessa noite iremos aprender como fazer esse serviço, né? E como torná-lo mais fácil e possível, como vencer a natureza pecaminosa. Vamos ver o exemplo de uma grande serva do Senhor. E é com os exemplos que nós tiramos grandes lições para nossas vidas, né? E podemos segui-los. O serviço para o qual fomos chamados possui exigências. Servir a Deus não pode ser de qualquer jeito. Certo, irmãs? Tem que ser com dedicação, né? Não é de qualquer forma. No texto base, em Atos 9:36, agora eu vou pedir que as amadas irmãs abram as suas Bíblias. Em Atos 9. As irmãs já até fizeram essa leitura aqui, certo? Nós vamos ler capítulo 9 do livro de Atos, apenas o verso 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aqui nesse versículo nos introduz o testemunho de Dorcas, que foi uma mulher exemplo de serviço cristão. E creio eu, minhas amadas, que muito dos ensinos, né, das Escrituras chega até nós por meio de exemplos e de grandes exemplos, né? Esse exemplo de Dorcas para mim foi maravilhoso e muito edificante. Então hoje nós vamos ter a oportunidade de entendê-lo um pouquinho melhor. Tendo em Dorcas nosso referencial para exemplo do serviço para o qual fomos chamadas, então nos surge uma pergunta: quais as características que podemos encontrar em Dorcas que nos ajuda a atender o chamado para servir? Então, a fim de responder essa pergunta, né, que eu fiz, nós vamos aqui estudar, vamos ver 3 características do exemplo de Dorcas nesta noite. No verso 36, que nós acabamos de ler, nós encontraremos a primeira característica, né? E eu vou pedir que as irmãs leiam silenciosamente, que tentem extrair do versículo a primeira característica de Dorcas. E muito embora eu já tenha até respondido, né, com a leitura, mas eu quero que as irmãs tentem aí retirar desse primeiro verso essa primeira característica dessa grande serva do Senhor. Então, você percebeu? O verso 36 diz que Dorcas era uma discípula, certo? Ela era uma discípula de Jesus Cristo. Então, o discipulado, minhas irmãs, ele é fundamental, pois é por ele, né, que nós
iremos aprender a servir. Ele nos apresenta 3 razões, né? Vou apresentar aqui 3 razões mostrando pelo qual esse discipulado é importante e vai nos ajudar a ser servas que realmente estão trabalhando, servindo ao Senhor. A primeira razão é que nos ensina o que precisamos para servir. Então, o discipulado, ele é necessário porque ele nos ensina o que precisamos ter ou fazer para servir. Podem abrir, por favor, em João 15. As irmãs abrem João, capítulo 15, dos versos 3 ao 5. Nós iremos fazer essa leitura. É o Evangelho de João, capítulo 15, versos do 3 ao 5. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, minhas amadas, nessa noite nós precisamos entender que é necessário sermos seguidor de Jesus e permanecer nos ensinos de Jesus para poder atender ao chamado, para poder servi-lo. Não é possível fazer o serviço, atender ao chamado, sem viver na dependência de Deus, né? Precisamos estarmos ligados, conectados. A palavra do Senhor nos diz que se o ramo não permanecer na videira, ele vai secar, ele vai murchar e ele não vai dar frutos. Assim acontece também conosco. Se nós não estamos na dependência do Senhor Jesus, na dependência do Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir atender ao chamado de Deus e fazer o serviço para o qual Ele nos chamou. Então, irmãs, nós podemos imitar Dorcas. Por quê? Porque ela imitou a Cristo. Deve ser uma alegria muito grande, e a gente vê Paulo dizendo isso também. Vocês podem me imitar, que eu imitei, né, a Cristo. Então, é uma alegria muito grande a gente poder dizer isso, né? Você pode me imitar, porque eu estou imitando o Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador. Então, Dorcas era uma discípula. E se nós, nesta noite, tirarmos as lições e procurarmos ser parecidas com ela, nós estaremos também servindo o Senhor, estaremos também na dependência do Senhor. O discípulo cristão é a busca, o discipulado cristão é a busca por seguir, por copiar e viver os ensinos de Jesus. Então, discipulado é isso. É buscar seguir, buscar copiar e buscar aprender os ensinamentos de Jesus. É uma vida de dependência total. Nós não podemos viver separando as coisas. Nós não podemos dizer assim, eu sirvo ao Senhor quando eu estou na igreja. Mas já no meu trabalho, aí é outra coisa. Então, nós temos que depender do nosso Senhor Jesus sempre, em todas as áreas, em todos os momentos. Nós precisamos
submeter as nossas vidas, certo? Ao nosso Salvador. Então, a nossa vida, para que ela esteja na dependência de Deus, ela também precisa estar conectada com a palavra, né? Nós precisamos estudar a palavra, porque é nas Sagradas Escrituras que nós iremos aprender esses ensinos, que vão nos orientar como atender o chamado. A segunda razão para aceitarmos o discipulado como algo fundamental é porque ele nos ensina a quem devemos servir. Então, depois de uma disputa entre os discípulos sobre quem ficaria ao lado do trono de Jesus, em Mateus 20, as irmãs também podem abrir, em Mateus 20, 25 e 28, vai falar. E nós vamos fazer essa leitura. Jesus disse, após aquelas perguntas, aquela disputa de quem ficaria ao lado do Senhor Jesus, ele nos diz em Mateus 20, dos versos 25 ao 28. Jesus falou assim, então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não buscamos ser servidos, mas como seguidores do Senhor Jesus, devemos buscar servir. E servir a quem? É aí que o discipulado se torna importante. Ele nos orienta a quem devemos servir. Devemos servir a Deus, minhas amadas irmãs. Devemos também servir a nossa família, devemos servir a igreja, devemos também servir a comunidade, aqueles que nos cercam, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nós devemos servir a todos. E servir, com alegria também. O propósito da vinda de Jesus foi servir e nos tornamos grandes a ponto de parecermos um pouquinho com Jesus quando nós também estamos dispostos a servir, quando nós realizamos esse chamado para servir. Então, amados, espero que até aqui, vocês tenham percebido, a importância do discipulado. E também é fácil perceber a terceira razão, pela qual o discipulado é algo fundamental. A terceira razão é porque ele nos ensina como servir. Então, nós vimos aí que o discipulado, ele é fundamental em nossas vidas, porque ele nos ensina que precisamos servir a Deus. Ele nos ensina a quem servir, Servir ao nosso Senhor, servir a nossa família, servir a nossa igreja, a nossa comunidade, servir aqueles que nos cercam. E, enfim, ele nos ensina como servir. Precisamos saber como servir. O texto bíblico de Filipenses 2, do 1 ao 16. Não vou abrir, mas vou falar aqui um pouco. É um grande tratado de como servir ao Senhor, Nesse texto, Paulo começa dizendo assim: se há algum ensino de Jesus
Se há amor que console, comunhão por meio do Espírito Santo, sejais unidos de pensamento, amor, alma e sentimento. Então, irmã, nós devemos servir com amor, né? Devemos servir num só pensamento. Porque não tem como servir ao Senhor, um pensando de um jeito e outro pensando de outra forma. Não iremos fazer nada, né? Então, é servir ao Senhor sem murmuração. Servir com alegria, sem contendas, né? Servir, irmãs, sem panelinhas, porque muitas vezes nós acabamos magoando alguém sem nem perceber. Por quê? Temos afinidades com alguma pessoa e com outra não, e esquecemos, né, que todos precisam estar juntos num só pensamento, num só amor, e alguém fica um pouco de lado. Então, irmãs, é servir unidas, né? Unidas companheiras, né? Tem até um cântico, né, no cantor cristão. E é assim que nós devemos buscar cada dia mais servir ao Senhor em amor, buscando o que vai edificar a igreja. Muitas vezes nós temos muito gosto de servir quando é algo que nos vai trazer elogios, né? Às vezes as pessoas querem servir quando elas também forem notadas, elogiadas, porque, não sei, mas acho que a maioria das pessoas, né, neste mundo tem uma certa carência. Não são todos, né? Mas tem muita gente que tem vontade de fazer algo, mas eu quero fazer, mas também eu quero que vejam que eu fiz. Então, aquele serviço nos bastidores, ele é válido, né? Você não precisa servir ao Senhor só se aparecer. Nós podemos servir ao Senhor no serviço em que ninguém vê, só Deus, né? Muitas vezes servindo em oração. Eu me recordo assim de quando eu era solteira. Minha mãe, ela sempre teve na vida dela um ministério de oração. Ela começava a fazer o devocional, ela nem se preocupava com casa. E Deus sempre deu a ela tempo suficiente para os afazeres domésticos, para o seu trabalho, que ela era professora, para tudo que ela tinha necessidade de fazer. O tempo sempre foi suficiente. Mas ela nunca deixou de fazer o devocional. Ela sempre foi um exemplo na minha vida. E eu louvo ao Senhor. Ela não está mais entre nós. Ela já está com o Senhor Jesus na glória. Mas ela me ensinou muito. E ela serviu em oração, irmãs, com o ministério de oração. Orava pela família dela, orava por irmãos, orava por amigos ou vizinhos, pessoas que ela sabia que estava passando dificuldades e precisava de súplicas ao Senhor. E ela colocava diante de Deus essas súplicas. Então, já pensou, você serve ao Senhor, ajudando essa igreja lá no seu quarto, trancada no seu quarto, orando ao Senhor, e você está sustentando o serviço do Senhor em oração. Está servindo nos bastidores, mas está servindo e o Senhor Deus está vendo, está abençoando esse serviço, está abençoando a sua vida, né? E é assim que nós devemos servir, com esse amor, com essa prontidão, com essa alegria, sem se importar se está sendo visto ou não, se está sendo notado ou não, se vai ter um obrigado ou se não vai ter. Importante é servir a Deus, né? Então, amadas, nós vimos aí a primeira característica do exemplo
dessa serva de Deus que foi o discipulado com Jesus. Discipulado com Jesus. A segunda é dons e talentos. Vamos voltar para o nosso texto. Atos 9. As irmãs podem deixar suas Bíblias abertas, que nós estaremos sempre voltando ao nosso texto base. Atos 9, 36 ao 43. Vamos ler novamente, irmãs, esse texto. Desta vez, nós vamos até o verso 39, certo? Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-no no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-lhe de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Nós lemos aí até o final, era só até o 39, mas chegamos até o final. Nós sabemos aqui que Dorcas o texto diz assim, no verso 39, ela foi notada, ela se tornou uma pessoa notável, não foi? Dorcas era notável. Pelo quê? Verso 39. Dorcas era uma mulher notável, uma serva do Senhor notável pelas boas obras e esmolas, né, que ela fazia. E que obras eram essas? Ela era uma espécie de costureira, ou digamos assim, naquela época, artesã. Então, alguns teólogos apontam que as roupas no tempo do Novo Testamento eram itens caríssimos, certo? Era algo que era difícil demais de se obter. Eram obras de artesanato que custavam em média de 5 a 6 meses de trabalho. Era feita geralmente de linho ou de lã, né? E usadas por muito e muito tempo. Uma roupa só. E poucos tinham 2 peças, né? 2 roupas para estar trocando. A maioria das pessoas tinha uma única peça, né, de roupa. Então, era um conjunto de roupa que você usava dia após dia. E aí o texto diz que ela era notada pelas boas obras e esmolas. Então, aqui dá para perceber que essa serva do Senhor, ela com certeza possuía alguns recursos, né?
possuía alguns recursos que ela podia confeccionar essas roupas e também ela não tinha preguiça, né? Ela ia lá fazer o serviço para assim estar ajudando aquelas que tinham a necessidade. Dorcas era generosa. Ela era uma mulher generosa. Ela não era uma boa serva só porque ela tinha os recursos, porque ela era rica e porque ela podia dar presentes, mas porque ela colocou os seus bens, os seus dons, seus talentos, seu tempo para o reino de Deus. Então, ela era hábil em confeccionar e ela usou essa habilidade para servir ao Senhor. Muitas vezes nós temos habilidades, nós podemos ajudar, mas aí a gente pensa assim, não, estou tão cansada. Então é melhor descansar, né? Acha que é melhor descansar. E tem às vezes até um irmão ou uma irmã na igreja necessitada de uma ajuda. Mas muitas vezes nós preferimos o nosso repouso. Nós preferimos o nosso descanso. E nós não fazemos igual a Dorcas. Dorcas, com certeza, ela estava sempre ali no seu trabalho, né? E ela também era uma viúva, né? Todas nós temos o que oferecer, minhas irmãs. Todas nós temos o que oferecer no serviço do reino de Deus. Nós temos dons que Deus nos deu. Nós temos talentos. Nós temos grandes habilidades. Ou também nós temos recursos que nós podemos usar. Muitas vezes o nosso tempo. É fácil encontrar uma forma de servir ao Senhor. Basta a gente colocar o nosso coração para esse chamado. Porque nós fomos chamadas para servir. Nós não fomos chamadas para repousar ou descansar. Nós fomos chamadas para servir ao Senhor. E servir exige trabalho. Então, nós não podemos ficar sem fazer nada. E nós também não podemos servir de qualquer jeito. Nós aprendemos bem no comecinho. Tem a forma certa e tem que ser com amor. O verso 39 descreve uma cena bem comovente, minha irmã. Vocês podem olhar aí, ler silenciosamente. Verso 39. Descreve uma cena de Pedro chegando ao cenáculo e sendo cercado por viúvas em prantos, carregando no corpo e nas mãos o fruto do amor e do serviço desta serva do Senhor, Dorcas. Já pensou? Vocês conseguem imaginar a situação? Pedro chegou e as viúvas todas correram e o cercaram, chorando por alguém que partiu. E alguém que era uma pessoa que amava a todos ali. Que se dedicava em servir. Que não ignorava ninguém. Que ajudava todas aquelas que precisavam. Com certeza as viúvas estavam sentindo muito a falta de Dorcas, né? E por isso que elas correram para Pedro, né? Como se fosse pedindo ajuda, querendo um consolo. E eu imagino aqui que nós temos nessa igreja irmãs também amadas, queridas, que trabalham, que se envolvem no serviço do Senhor, que gostam de ajudar, que são generosas, hospitaleiras, né? Nós sabemos que todas nós já aprendemos de muito e muito tempo que devemos ser generosas, mas eu não sei se vocês já perceberam ou já notaram alguém. Tem sempre alguém que se destaca. Tem sempre aquela pessoa que gosta de doar mais, que gosta de ofertar mais, que gosta de ajudar mais. Que se é para ajudar, ela está ali na frente, certo? Que é bem generosa. Já tem outros que, quando vê assim um
campanha que é para ajudar alguém. Eita, de novo, já estão pedindo de novo na igreja. Já estão fazendo uma feira de novo. Eita, mas estão pedindo, é muito. E muitas vezes nós nos esquecemos o quanto Deus nos dá. O quanto o Senhor nos presenteia todos os dias com a sua graça, né? Com a sua bondade, com a sua misericórdia, sempre nos concedendo aquilo que nós necessitamos. O Senhor é bondoso para conosco. Ele age com amor e nós devemos agir também com amor, imitando a Cristo, imitando o nosso Senhor. Então, minhas amadas, nós podemos servir em várias áreas na igreja. As mulheres, elas têm muitas habilidades, por exemplo, na ornamentação, na cozinha, na organização, na limpeza, no ensino nas salas com crianças, adolescentes, jovens, né? No evangelismo. É muito importante no evangelismo que as irmãs estejam participando. No aconselhamento, nós devemos, irmãs, estar também aconselhando umas às outras. Quando alguém tem a necessidade do conselho, da exortação, devemos estar preparadas. E nós podemos estar preparadas, não podemos ter medo. Porque a palavra de Deus nos ensina, é ela quem nos dá a direção. E então, com o uso da palavra, nós podemos aconselhar uma irmã que está precisando de um conselho. Então, em todas as áreas, irmãs, nós podemos servir. O campo de serviço é muito amplo. E eu tenho certeza, né, que todas encontramos necessidades, né, que umas têm uma necessidade numa área, outras têm outras, e assim nós podemos ajudar umas às outras, né? Com os nossos dons e os nossos talentos. O Senhor sempre capacita aquele que Ele chama. A pergunta é: quais marcas estou deixando na minha igreja? Dorcas se mostra um grande exemplo de abnegação, muito além do dinheiro ou do que é material. Ela se ligou tão pessoalmente à sua comunidade da fé, que o fruto do seu serviço foi visto como algo feito com um amor intenso, imenso, né? Não eram só pelos recursos, não era só pelas roupas, não era só pelas túnicas que elas receberam, era pelo grande amor que Dorcas tinha, né? Elas se sentiam amadas, aquelas viúvas, né? Por alguém, cuidadas, né? Tinha alguém que se preocupava com elas. E a gente gosta de saber que tem alguém que se preocupa conosco. Dorcas fazia com dedicação. Quando a gente recebe algo que é feito sem querer, que é feito assim, digamos, porque foi obrigada, a gente nem fica contente, né? A gente sabe que foi porque aquela pessoa me ajudou, mas foi praticamente por obrigação. Dorcas fazia por amor e por isso elas sentiram tanto. Elas não sentiram, não é porque agora elas não vão mais ganhar as roupinhas, as túnicas, os presentes. Não, elas amavam aquela irmã. E nós, o que temos deixado, quais as marcas? Diante disso, nós devemos buscar, então, irmãs, conhecer os nossos dons, os nossos talentos. Quais habilidades nós temos? Nós devemos aproveitar as nossas habilidades, as nossas capacidades, né? E criar até mesmo oportunidades para servir. Onde quer que estejamos, servir com amor,
servir ao reino de Deus com amor e dedicação. Eu e você somos chamadas para servir através daquilo que Deus nos deu. Seja bem, seja o tempo, dons, talentos, o que somos e o que temos, devem servir ao reino de Deus. Assim era a discípula Dorcas, que viu em Jesus esse serviço e assim ela copiou de Cristo. Atenda ao chamado, seja grande, sirva. Então, só recapitulando, a primeira característica do exemplo de Dorcas é o discipulado com Jesus. A segunda característica foram unificados em dons e talentos. E nós vamos ver a última. A última característica que nós podemos notar nesse texto de Atos 9 e 36, no verso 43, irmãs, agora vocês podem ir um pouco adiante. No verso 43, fala do testemunho dessa grande serva do Senhor. E ela foi grande porque ela serviu. Ela foi grande porque ela servia ao Senhor. Essa característica soa mais como um resultado ou uma consequência de algo intencional. Porém, mesmo que ocorra como uma consequência das características anteriores, deve ser intencional. Devemos ser intencionais em nosso testemunho. Assim como Dorcas, viu, minhas amadas, nós devemos estar sempre atentas com o nosso testemunho. Ter sempre a intenção de glorificar a Deus com nossas vidas. Porque o nosso testemunho de vida tem que honrar a Deus. Se nós estivermos envergonhando o Evangelho, nós não estamos dando um bom testemunho. Pelo contrário, né? Possivelmente, Dorcas era uma viúva, o que deve ter facilitado, né, esse trabalho. Ela não tinha assim uma família, filhos. Aqui, pelo menos no texto, não relata uma família, né? Então, ela tinha essa facilidade para cuidar da igreja, dos irmãos da fé. O que para nós também não nos impede, por nós termos nossa família, nós também podemos servir. Mas é claro que a gente vai dedicar tempo também para servir no lar, né? Então, a nossa irmã Dorcas, ela possuía um bom testemunho, né? Ela seguia a Cristo, e esse testemunho foi mostrado no dia da morte dela. Assim, através das pessoas que estavam lá, que falavam dela, que diziam, ela fazia isso. Olha, as viúvas, tudo mostrando os presentes, as roupas, e dizendo o que Dorcas fazia enquanto viva. Já pensou quando nós partirmos? Será que vão ter pessoas dizendo assim, olha, essa irmã, ela fazia isso, como nós vamos sentir falta dela? Como vai ser difícil sem ela? E quem vai fazer o que ela fazia aqui? Elas com certeza sentiram muita falta de Dorcas. Eu não espero aqui, irmã, que ninguém morra, viu? Para que sintam falta. Então, nós devemos testemunhar agora, servir agora, hoje, no presente, que todos possamos aqui estar com o coração aberto para servir. Viver para Cristo, morrer para o mundo e ser ressuscitado juntamente com Cristo. Isso é um grande privilégio. E esse versículo, ele tem que ser assim algo na nossa vida, né? Algo que a gente deve guardar na mente, que nós devemos viver para Cristo e morrer para o mundo, né? E que nós devemos sempre glorificar o nome do Senhor, né? Honrá-lo. Em certo sentido, todas devemos ser como Dorcas. Nós podemos imitar a Dorcas, ela imitou a Cristo, né?
Então, ela viveu para Cristo e ela morreu para o mundo, juntamente com Cristo. E foi ressuscitada. Ela ainda foi ressuscitada aqui na terra, né? Morreu, ressuscitou e viveu de novo para Cristo, né? Já pensou? Serviu de novo. Continuou servindo ao Senhor. Então, que a nossa vida seja assim, para servir sempre, sempre ao Senhor. Isso é o Evangelho. Todas devemos passar por esse ciclo. Não há necessidade de morrermos literalmente para morrer aqui no mundo literalmente, mas nós podemos viver para o mundo no sentido de não viver agradando a carne, agradando ao diabo, agradando às coisas desse mundo, né? Morrer para o mundo é fazer somente aquilo que agrada ao Senhor Jesus e seguir o seu exemplo. A vida de Dorcas, sua morte e ressurreição levaram pessoas a conhecer a Cristo. Até no funeral dela, pessoas estavam ali, tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho de Deus, um pouquinho de Cristo. Até no dia da morte de Dorcas. Quando foi que eu me sentei com minha vizinha para falar de Cristo para ela? Ou com uma colega de trabalho? Quando foi que as pessoas viram Cristo em minha vida? Quando foi que eu fiz algo que alguém disse assim, essa pessoa ela é uma serva de Deus mesmo, ela é diferente. Ela não serve a este mundo. Então, nós devemos ser notadas, assim como Dorcas foi, mas assim, notada de forma diferente, notada como uma serva de Cristo. Ela foi diferente e ela sabia amar, sabia servir, porque ela seguia o exemplo do Senhor Jesus. Nossa vida precisa ser um testemunho de Cristo. Nossas palavras precisam testemunhar de Cristo. Do contrário, nosso serviço será em vão, pois não produzirá fruto do testemunho. Se nós pregamos uma coisa e vivemos outra, não vai ter efeito a nossa pregação, né? Aquilo que nós falamos. Se nós falamos de Cristo e vivemos de forma que não agrada a Deus, as pessoas vão notar. Notam em nossas palavras e notam também em nossas atitudes. Então, irmãs, concluindo, nós vimos nessa noite 3 características de Dorcas que nos ajudam a entender o chamado para servir. Foi o discipulado, os dons e talentos, né, que ela usava para glorificar a Deus, para servir na comunidade, servir na igreja, e o seu testemunho. Nosso tema é claro como a água cristalina. Nós fomos chamadas para quê? Para servir. Então façamos o serviço como Dorcas fez, na dependência total de Cristo, com amor, com humildade, usando os recursos, usando os talentos, as habilidades, testemunhando da nossa fé em Cristo e usando o nosso tempo. Não vamos desperdiçar o nosso tempo, certo? Ele deve ser bem usado, deve ser usado para honrar e glorificar a Deus. E assim nós estaremos atendendo esse chamado, porque nós fomos chamadas para servir. Fomos criadas para servir a Deus e ao próximo, e só encontramos satisfação se estivermos servindo. Então, amadas, que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos baixar as nossas cabeças. Vamos orar
Pedir que o Senhor nos abençoe, nos capacite a ter um coração disposto a servir. Querido Pai, amado Deus, quero te agradecer por esse momento aqui, Senhor, reunidas com as minhas irmãs. É uma alegria, um privilégio estar compartilhando da tua palavra. Eu sei, Senhor, que eu aprendi muito mais do que qualquer um aqui que ouviu essa meditação. Sei, Senhor, o quanto preciso, Senhor, te servir em todas as áreas, em todos os lugares que eu estiver e em todo momento. Devo dedicar as minhas habilidades, os meus dons, aquilo que tu me deu, para o teu serviço. Devo também, Senhor, dedicar o tempo que é tão precioso para atender o chamado que o Senhor nos fez, que o Senhor me fez. Que tu abençoe cada irmã nesta noite aqui presente. Que elas possam, Senhor, estar tendo sempre um coração aberto para servir. E glorifico o teu nome, Senhor, por cada uma delas que estão aqui, que estão, realizando essa conferência já com o intuito, Senhor, de glorificar o teu nome, de honrar o teu nome e de todas estarem aprendendo e meditando mais da tua palavra. Te agradeço por tudo que tu nos dá. Te louvo, Senhor, pelas inúmeras bênçãos que tu derrama em nossas vidas. No santo nome de Jesus, o teu Filho amado, é que eu te oro. Amém. Eu entrego agora a palavra para a dirigente.